Olá, na edição de hoje do Persona, vamos mostrar mais uma seleção de trechos inéditos das entrevistas que gravamos com os nossos convidados em 2021. Momentos que ficaram de fora nas edições semanais por uma simples questão de tempo de duração do programa, mas que não poderíamos deixar de exibir. São novas revelações que separamos especialmente para o Persona de hoje. E começa agora. Bom programa a todos. Mas aí, Otônio, você venceu a fase brasileira do Festival Internacional da Canção 1970. Estourou nas paradas. Como é que você recebeu esse sucesso? Como é que esse sucesso mudou a sua vida? Bom, primeiro esse sucesso me fez mudar de casa, né? Porque eu morava na rua do Resende, 150, Rua do Resende 150. Era uma bira. Bira era chamada bira, um lugar pobre onde as pessoas só queriam se esconder da polícia para não ficar na rua, para não tomar uma dura. Então tinha bira. E era aquela época dos 50 em pé e sem deitado, tá? Quem tinha grana, deitava. Quem não tinha, ficava na corda. Caramba! O cara botava uma corda, tu encostava ali e dormia ali. Dormia na corda, né? Dormia na corda, E a BR-3 começou a mudar aí, né? Aí eu já saí dali. Aqueles 10 dias de festival, eu morei no Glória. Foi uma coisa muito chique, que eu falei com quem era o empresário, era o mesmo do Roberto Carlos. Marcos Lázaro? Louco. Só você para não lembrar. Não, na verdade, sopraram aqui. Eu não ia lembrar. Marcos Lázaro. Porque no dia do festival, ele falou, leva o Tornado para casa. Eu falei, Dom, eu não tenho casa. Falei, pô, como não tem casa? Eu digo, não tem onde morar. Eu saí da Rua do Resende aqui pro festival e tá. Aí o Marco Lázaro disse, deixa comigo, não é problema. Aí me arrumou esse lugar no Glória, eu fiquei uns 10 dias no festival morando no Glória. Quer dizer, começou a mudar toda a minha vida, inclusive a casa, né? E foi muito bom, Marcos Lázaro. Grande lembrança do Marcos Lázaro. Figuraça também, né? Muito amigo. Oi, amigo. Nessa época dos bailes black, lá principalmente no Rio de Janeiro, tinha em São Paulo também, mas era muito mais forte no Rio de Janeiro esse movimento, né? Eles eram muito reprimidos. Eles eram muito reprimidos pela polícia, a polícia estava sempre em cima, tal. Chegou um ponto que você foi exilado do país, você foi obrigado a sair do Brasil, né? Fala um pouco por onde você andou, o que você andou fazendo nesse período. A aglutinação maior era de negros, pelo tipo de música que a gente apresentava. Mas não era um baile só para negros. Tinha muitos brancos lá. Mas os negros se identificavam mais com o tipo de música que a gente apresentava. E eu não queria perder a oportunidade de nós termos todo aquele monte de negros ali juntos para poder dar uma palavra para eles. Porque eu já estava com a consciência já bem mais elevada, que não era só o cabelo, não era só uma questão estética do cabelo. Era uma identificação. Era o poder de uma raça, entendeu? O cabelo era um pretexto só, mas a ideia estava lá dentro, bem dentro do cabelo, bem abaixo do cabelo, no cerebelo mesmo. E eu falava para eles, olha, não adianta, não é só o cabelo que é bonito, não, você tem que ser bonito, você é bonito. Olha, aí comecei aí eu estourava e mandava tudo. Olha, o seu cabelo é melhor do que o do branco, por isso é que ele enrola, olha, tu vê? O do branco é duro, por isso é que ele fica liso, assim, ó. E o nosso é muito fino, aí ele faz tonhonhon, aí ele enrola. Eu botando isso na cabeça da negrada. Você dura mais, meu irmão. Olha só, seus dentes. Olha só, o seu cabelo. Você é forte, você é mais forte. Você tem que afirmar isso. Não vamos falar nem de sexualmente, que aí é covardia.
Aí os caras pegavam esses discursos, foram juntando essa porra toda. Inclusive, eles começaram a... Eu inventei um pente que eu tinha já trazido a ideia de lá. O deles era de plástico, meio plastificado, mas o nosso, por uma questão econômica, eu comecei a inventar um pente que era um ferro com os grampos assim acima para pentear o cabelo. Eles começaram a recolher esse pente que eles diziam que era uma arma, né? Esse é o Tornado que inventa isso. É o Tornado que está botando isso na cabeça deles. E é o tipo de coisa que eu via sempre que eu ia preso, que foram 9 prisões, sempre que eu ia preso, eles davam esse discurso para mim. Seu Tornado, nós sabemos da sua vida. O senhor é um melancia. Um coronel uma vez falou isso para mim. O senhor é melancia, o senhor é verde por fora e vermelho por dentro. Porque eu servi o exército 12 anos. Dizia que eu era um comunista. E dizia, como é que pode, preto comunista? Não pode. Você tem que cantar samba igual aos outros. Canta sambinha igual aos outros. Eu digo, mas, coronel, não é a minha. Meu negócio é funk. Meu negócio é soul music. Eu tenho uma outra formação musical. Minha coisa é outra. Não, você tem que cantar samba. Eu digo, eu adoro samba, mas não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. Eu quero ter uma vida musical do que eu aprendi, do que eu saquei. Eu estudei muito. O tempo que eu tive nos Estados Unidos, eu estudei muito. Ninguém pode falar de soul music e funk comigo, porque eu estudei muito. Posso até não saber cantar muito, mas eu estudei muito. Eu estou muito por dentro disso. Então, eu queria botar isso para fora. E, claro, aproveitava aquela aglutinação, aquela reunião toda e dava palavras de ordem. Foram nessas palavras de ordem que o caldo entornou, né? Eu e Erasmão, tantas histórias nossas lindas, né? Fazíamos um programa chamado Ternurinho e Tremendão. Tinha umas histórias interessantes que nós vivíamos durante muita coisa vivemos juntos. Ele faz parte da minha vida. Eu tenho um amor enorme pelo Erasmo. Fico muito feliz dele contar essas coisas bonitas aí. E, por coincidência, Erasmo, vou te contar, vou realizar um sonho meu. Vou gravar um disco inteirinho de chorinhos. Nesse momento, nós estamos parados, nós estamos quase 2 anos sem fazer shows, parados aí por essa dificuldade, né, nossa, que estamos vivendo nesse momento. Eu comecei a ir buscar minhas lembranças, né, mais bonitas assim, com relação à música, e descobri um sonho guardadinho lá dentro, tá? Um sonho de cantar chorinhos, já que eu cantava chorinhos com o Reginaldo Canhoto. Eu comecei a fazer um repertório de chorinhos, dos chorinhos dos clássicos, dos mais conhecidos no Brasil, no mundo, os mais conhecidos chorinhos, né? Divulgados com grandes autores. E estou muito feliz realizando esse projeto. Ainda vou gravar esse ano ainda. Que bom, um spoiler aqui para a gente. E ele te conhece tão bem que ele até invertia os apelidos, né? Ele chamava você de Tremendinha e ele se chamava de Ternurão. Não é isso? Não, isso é porque eu vinha de uma família de muitos irmãos, então nós tínhamos uma coisa de brincar de rolimã, eu brincava junto com as brincadeiras dos meninos, de jogar bola de gude, e o Erasmo foi filho único, né? O Erasmo foi filho único, e muito, né? E tinha aquela coisa de... Então, quando nós fomos filmar o Diamante Cor-de-Rosa, eles brincavam muito conosco, porque nós íamos escalar aquelas montanhas e tudo, né? O Erasmo com muito cuidado, muito grandão, né? E eu ficava nas pedras, puxando aquelas cordas, aí eu lá, o Erasmo abaixava assim numa daquelas pedras e ficava um tempo enorme para sair dali, aí eu ia e voltava correndo, dizia, Erasmo, sai daí, Erasmo. Aí as pessoas diziam assim, devia ser o contrário, é o Ternurão, a Tremendinha e o Ternurão. Né? O apelido do Erasmo, o apelido que nós, né, eu e o Roberto colocamos nele, era de moroso. Porque todo ele é mais devagar, mais tal. É um poeta, um artista contemplativo, maravilhoso, criativo, maravilhoso.
Uma ocasião, eu fui trabalhar em Recife, fui trabalhar para um leprosário em Recife, não, em Fortaleza, e eu tive uma emoção muito, muito incrível, que eu participei desse leprosário, desse público no leprosário, desde dos familiares dos doentes, né? Que antigamente se falava leproso, né? Depois que, né, mudou o termo. Mas eu fui até as cavernas onde existiam pessoas completamente afastadas do mundo externo, né? Eu fui cantar para eles lá dentro, naquela escuridão, naquelas coisas enroladas em fragmentos de panos e tudo. E eu vivi essas emoções muito fortemente. Um dia, na casa do Egberto, ouvindo as músicas do Egberto, envolvida com toda aquela musicalidade dele, eu tive uma convulsão, um choro assim, profundo, profundo. Eu parei para descobrir o que era aquilo. Era a minha emoção vivida naquela situação daqueles seres, né? Tão vivendo uma experiência tão difícil, né? E eu coloquei para fora tudo aquilo, quer dizer, porque eu saí do leprosário lá em Fortaleza, no dia seguinte estava fazendo um show para milhares de pessoas, não dava tempo de eu sedimentar aquilo tudo, de organizar aquilo tudo dentro do meu coração, da minha experiência, da minha alma. Então, eu achei que, trazendo um pouco daquilo escrito, como esse foi um choro através daquela biografia, né? Eu colocando para fora muitas coisas que eu vivi, tanto felizes, tanto tristes, como eu não gosto, tenho um pouco de pudor de falar de dificuldades, né? Mas ali no livro eu conto um pouco de uma maneira leve, mas essas experiências marcaram muito meu coração, minha vida. Agora, ainda lá em Porto Alegre, você demorou um pouco até se decidir a sair definitivamente, né, do Rio Grande do Sul, de Rosário, Porto Alegre, vir para São Paulo e tal. O que a vida de Porto Alegre, a vida teatral de Porto Alegre te proporcionou, além disso que a gente já comentou? Olha, proporcionou um estudo, porque é engraçado, eu estava em Porto Alegre, mas eu tinha uma intuição que eu não ficaria em Porto Alegre, uma certeza mesmo que eu teria que sair de lá. Mas a escola, a Artes Cênicas de Porto Alegre, da URGS, ela tem professores muito bons, é muito boa a escola. Então, me trouxe a oportunidade de estudar, de aprofundar. E eu vejo que muitas pessoas hoje não têm esse prazer, né? Não tem essa oportunidade, e alguns não têm o prazer do estudo. Então, você realmente entrar na história da arte, você ter o tempo, porque depois que a gente começa profissionalmente, às vezes não temos o tempo que a gente tem nesse momento tão precioso. Eu falo isso, eu dou oficina de teatro, muitos atores estão começando também, vêm me perguntar coisas, eu sempre falo, aproveitem esse momento do estudo, porque isso é muito bom e é muito precioso. Então, esse prazer por estudar, e também, ao mesmo tempo, eu tinha o espaço na minha vida de ver muitos filmes, de ler muito. Eu ia assim, às vezes eu ia ao cinema, com certeza eu ia 3 vezes por semana no mínimo, mas às vezes emendava. Eu lembro que eu fui ver o Palhaço, o filme do Fellini, eu vi 3 vezes, eu fiquei assim, uma sessão, 2 sessões, 3 sessões, tanto que eu amei. Eu fazia essas coisas quando eu morava lá. Então foi um momento de estudo muito grande. Eu estreiei no Teatro Oficina fazendo Ofélia com Hamlet. E foi uma das experiências mais incríveis da minha vida, da minha trajetória. Foi e sempre será, com toda certeza. Porque, primeiro que eu considero que tenha sido a minha estreia realmente no teatro profissional, porque ali eu entrei numa companhia, ali eu entrei, diferente daquela primeira estreia, que foram só uma apresentação. Ali realmente eu comecei a minha carreira profissional, né? E então foi um momento muito mágico, porque também eu estava recomeçando e eu estava começando e o teatro estava reestreando. E nada mais, nada menos do que com Hamlet. E o estudo de texto que nós passamos foi uma coisa assim absolutamente extraordinária. As pessoas veem o Oficina, quem conhece, e não tem ideia
da profundidade do estudo que se tem lá. Então, muitas vezes nós ficávamos uma noite inteira mesmo, umas 8 horas, ensaiando uma cena, às vezes uma página. Um mês de estudo de texto, cena fala por fala. Nós fizemos uma vez um estudo, uma apresentação do Shakespeare, do Hamlet, do Shakespeare, muda de 8 horas aqui no Sesc Pompeia. No final, claro, não tinha ninguém, estava um ou outro só dormindo, porque era para os atores a experiência, né? Mas eu sei que eu estreiei com Ofélia, como Ofélia no Hamlet, com o Zé Celso, e aquilo me abriu assim de um jeito a consciência do ser atriz. E era tudo o que eu procurava. Por isso que também eu me encantei. Aquele fazer de teatro, do teatro como algo sagrado, da atuação como algo sagrado, aquilo era o que eu queria. E eu só percebi ali. E, por outro lado, o Teatro Oficina, como vocês viram, é um teatro que tem uma arquitetura completamente diferente. Aliás, foi considerado recentemente um dos melhores teatros do mundo, né? Pela sua arquitetura. E tem fogo, teto abre, então você tem contato com a natureza, tem uma pira de fogo no meio, tem terra, tem árvore, tem vento, é uma coisa diferente. E aquela união daquele universo do teatro com a natureza, para mim, que venho lá do Rio Grande do Sul, criada também na natureza, foi uma integração. Agora, tem uma coisa, por exemplo, na televisão, o processo de trabalho, o ritmo de gravações, tudo é bem diferente do cinema e muito mais ainda do teatro, né? Que foram as suas origens, né? E como é que foi encarar esse novo ritmo, esse novo esquema de produção, essa correria da TV? Foi uma paixão também. Eu me apaixono pelas coisas, né? Então, do mesmo jeito que eu me apaixonei pelo teatro e continuo, pelo cinema e continuo, com a televisão, eu descobri de uma outra forma. Mas o que me trouxe essa percepção da televisão é que a televisão, ela lida de um outro jeito com o cotidiano. Porque no cinema e no teatro você tem um roteiro, um texto, que dura um certo período, normalmente 1h30. Claro que no caso do Teatro Oficina pode durar umas 8 horas. Como eu fiz Hamlet com 8 horas, fiz Cacilda com 8 horas, fiz Bacantes com 6 horas, mas ainda assim é um período curto de tempo, né? Então você tem ali as coisas mais importantes ou mais fundamentais na vida daquelas personagens que são contadas naquele curto espaço de tempo, daquela história. Na novela, você tem 8 meses em cena. Aquelas personagens vão fazer parte do cotidiano de quem está assistindo. Então, as pessoas estão em casa, estão comendo, que nem você está aí, você está me vendo, você está olhando a televisão, você está, de repente, aqui escrevendo, você está com outra pessoa, você tem um lugar ali que precisa de uma atenção a mais e, ao mesmo tempo, que precisam de cenas que fazem parte de instantes que não seriam, aspas, tão importantes na vida. Por exemplo, você tem uma cena que você está tomando um cafezinho, você tem uma cena que você está falando no telefone, você já falou a coisa mais importante, mas tem outras coisas que, em princípio, você pode julgar não ser importante e que são de uma importância tamanha que aquela pessoa que está em casa, ela pode lembrar daquele instante que você está só ouvindo, que você está só ali tomando um cafezinho. Não necessariamente da grande cena. Então, o que a televisão me trouxe? Dar importância para todas as cenas. Qualquer cena, porque às vezes você vai ligar a televisão, você vê uma cena da novela e você fala, aquela novela, aí você lembra, mesmo quantas vezes a gente lembra de cenas que você vai ver aquela cena naquela novela, estava zipando e te vi, aí parei e vi. Então, ela trouxe uma leveza para mim, por quê? Porque quando a gente faz na televisão, a gente não tem essa dimensão do controle de como é que vai ser. Por quê? Porque você faz, às vezes, 20 cenas num dia. Eu já cheguei a fazer 30 cenas num dia. Enquanto que no cinema, mesmo numa série, você faz bem menos. Então, você tem um estudo, dá tempo, você tem mais tempo para fazer. No teatro, então, você fica 3 meses ensaiando. Na televisão, você faz cenas, aí você decorou, pronto, outra, porque é muito rápido. Essa rapidez traz, primeiro, uma disciplina,
porque tem que ter uma concentração imensa para fazer, para decorar, para fazer, para não perder o fio da sua personagem, e para estar com a personagem meses depois, quando a personagem está fazendo, às vezes, coisas completamente diferentes do que ela faria no começo. Você não tem um roteiro inteiro. Você tem que ter também um desprendimento. Isso, para mim, foi uma coisa desafiante na televisão. Você tem que desapegar. Fez, desapegou. Porque depois eu não sei como é que essa personagem vai ser. Às vezes você começa com uma personagem que tem uma coisa que seria uma tendência mais bondosa, vamos dizer assim, e ela se torna uma vilã. Isso já aconteceu comigo. Aconteceu na novela Amor à Vida, por exemplo. Então, esse desprendimento e de repente, você desapegar. Porque a história da TV, ela tem uma constância. Então, às vezes, eu via a cena e falava, nossa, eu me preocupei tanto com essa cena, e, de repente, às vezes está melhor do que eu imaginei, e, às vezes, está pior do que eu imaginei. Então, existe esse desprendimento e, ao mesmo tempo, valorizar tudo, os mínimos detalhes. E como isso traz um aprendizado na vida. Eu sempre aprendo muito com as minhas personagens, acho que a minha trajetória ela é sempre ligada com a interpretação, né? Desde criança está na minha vida isso. Então, eu aprendo muito. O que eu aprendo com a televisão é isso também, de valorizar os mínimos instantes da vida. Então, eu estou aqui com você, por exemplo. É claro que o que eu estou falando, essa experiência, para mim, é muito importante estar aqui. Claro que eu estar aqui falando isso para vocês é mais importante do que eu tomar uma água. Mas você pode lembrar de eu tomando essa água. Com Entende? certeza. Isso é televisão. Agora, Jorge, nos anos 60, você era um empresário da construção civil, ganhava um bom dinheiro. Quando aparece na sua casa um tal de Homero dizendo o seguinte: tu traíste a poesia para ser empresário, tu escreves muito melhor do que eu e não és um poeta famoso. Esse episódio da sua vida é delicioso, você precisa contar para a gente. É o seguinte, o Plínio, quando estava no Chile, eu estava vivendo em São Paulo já, empresário, rico, com a minha mulher, com o copeiro. E o Plínio falou, Jorge, vai para São Paulo um amigo meu, acolha-o na sua casa como se fosse nosso irmão. Então, na minha casa era um lugar formidável, porque não tinha o menor risco de... Era uma casa que todo domingo eu fazia festas, recebia jornalistas, recebia todo mundo, mas não tinha o menor... Mas eu não era mais estigmatizado como a última hora, como esquerda, nada. Eu estava lá como um ser desaparecido. Mas, então, chegou, bateu na casa, um cara chamado Homero, fascinante, com um violão debaixo do braço. Ele tocava, ele cantava, ele dizia poesia, e ele até as empregadas, seduzidas todas, minha mulher, todo mundo seduzido pelo Homero, entende? Pelo verdadeiro teorema do Pasolini. Era aquela figura encantadora. Agora, daí, o Homero começou a doutrinar demais a minha mulher e as amigas dela, que tinha um grupo de esquerda aí que ajudava as guerrilhas, entende? Ajudava, quer dizer, comprava coisa naquela loja de produtos de campo, e eu, no fim do mês, a minha maior despesa era isso que eles davam para a guerrilha, entende? Até sem eu saber. Mas depois que eu saí, pô, que conta é essa, Beth? Uma conta desse tamanho, no Real Gaúcho, não sei onde, só roupa de campo, Winchester, né? Tinha até, porque vendia arma. Falei, meu Deus. Daí eu descubro quem era o Homero. O Homero era o poeta Tiago de Mello. Que coisa. Que tinha saído do Chile e que tinha vindo para o Brasil para organizar a luta armada, a guerrilha. Então, um lugar formidável para ele ficar na minha casa. Quando ele começou a aliciar a minha mulher, aquelas jovens ricas, falei, olha, Homero, você pode ficar aqui, você pode ir embora, eu arranjo um avião para você ir embora do Brasil, eu faço o que você quiser. Mas não dá para você ficar doutrinando essas meninas, porque daqui a pouco vai dar uma besteira do tamanho do mundo. E, além do mais, eu sou contra a luta armada. E sou contra a luta armada por uma razão política.
Eu conheço a burguesia. Eu sei que tudo que o Médici eles estão querendo é a efetivação da guerrilha e da luta armada para sermos massacrados. E a esquerda vai ser massacrada por causa dessa luta armada. Dito e feito, né? Começou aquele período de tortura, de coisa que o AI-5 protegia essa reação da burguesia. Eles só precisavam um pretexto. Quando Araguaia surgiu como pretexto, veio o massacre em cima da esquerda. E o que eu perdi de amigos, e isso tudo. O Rubens Paiva, inclusive, que me substituiu na última hora, foi morto. Agora, você veja que a política tem nuances muito extraordinárias. Chega na sua casa um amigo do amigo querido, ele é o organizador da guerrilha. E ele me marca poeticamente muito forte, porque ele foi a primeira pessoa que reconheceu a minha poesia. Você comentou em algum momento de uma kitnet. Queria que você contasse para a gente, por acaso é uma kitnet que ficava na Marginal Tietê, quando a Marginal ainda era um deserto, que acabou virando um point? Como é que foi isso? Olha, não é bem uma kitnet. Eu, num determinado momento da minha vida, a coisa estava muito difícil e nós resolvemos nos separar. Ela foi para um canto, eu fui para outro. Mas era uma separação amorosa, muito grande, era complicado. Ela arrumava a minha casa, tudo que tinha de bom na minha casa, ela queria que eu levasse. Eu falei, não, eu não quero levar nada, eu quero viver uma vida diferente. Eu era amigo de um arquiteto chamado Eduardo Longo, um importante arquiteto, que fazia aquelas esferas, era uma coisa que teve muito sucesso nesses anos que você está falando. E eu achei, na marginal do Rio Pinheiros, um terreno que tinha um portão de ferro, um posto de gasolina adiante, e atrás o bairro dos Ladrões, que atualmente é o bairro onde tem o World Trade Center, todos aqueles prédios enormes, está certo? E no fundo desse quintal, que era plano, gramado, desse quintal, desse terreno abandonado, tinha uma edícula, que é essa edícula de uma futura casa, de uma futura coisa comercial. Daí eu falei, chamei o Eduardo lá, aluguei o terreno por 6 anos, e pedi para o Eduardo Longo transformar aquela edícula numa casinha assim, no fim, que tinha uma sala redonda, uma parede que a água da chuva caía, só almofadões, um mezanino onde eu dormia, embaixo um escritório e um único bem de valor que eu levei para minha casa, que era uma escultura do Bruno Jorge, que a Beth mandou levar para lá. E tinha uma cozinhinha, por isso chamava de kitnet, uma cozinhinha e um quarto para os filhos de criança, quando eles fossem lá. E um gramadozinho vagabundo, que depois ficou mais envenenado. Nessa casa eu fui morar sozinho, sem medo nenhum daquilo lá, não entendo como. Eu tinha uma moto, fui morar lá, era um homem rico, importante, mas fui morar nesse barraco. A gente não chamava kitnet, chamava de barraco. E eu tive uma sorte louca, porque um dia bateu na minha porta o dono de uma padaria, que era chefe das gangues de ladrões, que era o bairro dos Ladrões, ali atrás da Marginal. E ele falou, olha, a minha mulher está me explorando, quer divorciar, e eu queria que o senhor fosse meu advogado. Eu soube que o senhor é do direito. Eu falei, olha, eu não vou ser seu advogado porque eu não advogo, mas eu tenho umas amigas, colegas muito especialistas em direito de família. Então, recomendei esse homem para os meus direitos de família lá da faculdade. E desde esse dia, eu dormia com o portão aberto, com a porta sem chave. Nunca tive um incidente. Era a casa mais protegida da Marginal. E nessa casa, ela tinha sei lá, um charme erótico, um charme artístico. Nessa casa passou o Zé Celso, foi com a trupe dele lá, uma vez, e
E eu me lembro que a Ruth Escobar ficou com ciúme do... Ah, não, né, foi o Zé Celso, foi Caetano, foi uma porção de gente. E a Ruth subiu no mezanino e começou a tirar manga em cima do Caetano, que ela estava com raiva de eu estar recebendo gente, né? Uma cena ridícula. Enquanto eu e a mulher do Caetano estavam fazendo comida na cozinha, pequenininha, para a gente. Tal. Depois teve nesse negócio também, vocês ouviram falar num psiquiatra chamado Gaiarsa? Sim. O Gaiarsa era famosíssimo e ele fazia sessões de grupos, que era de toques, tudo. E um dia, então, nós levamos a turma toda da sessão de psiquiatria lá no Gaza, lá, fechamos a luz e fizemos uma música do Elvis Presley lá, e ficamos lá nessa bulinação cívica, entende? Promovida pelo grande psiquiatra. Daí, outra vez, foi o Zé Celso com a trupe dele, mas daí barbarizaram. Enfim, esse foi um outro episódio lá Da edícula, da tal edícula, que virou um point, né? João, e quais eram os artistas que te inspiravam nessa época? Porque tem uma história de que você tinha apenas 10 discos e que você conviveu com esses 10 discos como uma base para você. Um deles é o Moacir Santos, né? Quem são os outros? Isso. Então, a gente fala 10 discos, mas são 10 discos de 9 ou 11, entendeu? Uhum. Mas esses discos, é engraçado, né? Porque eu não tinha vitrola, mas de repente eu consegui uma. Talvez alguém tenha me emprestado, que me viu tocando e achou que devia estar em boas mãos, me prestou uma vitrola daquela que a tampa da vitrola é o próprio falante. Sim. Então você tira a tampa, deixa em pé e fica aquele toca-disco. E eu comecei a amealhar alguns discos que chegaram em minhas mãos e eu não sei como, entendeu? Eu tinha, por exemplo, esse disco do Moacir Santos, chamado Coisas, que é um disco de 65. Eu tinha o disco do Sérgio Mendes, com o Sexteto Bossa Rio, chamado Você Ainda Não Ouviu Nada. E é um disco de 61 para 62. Inclusive, o arranjador desse disco foi o Antônio Carlos Jobim. E é um disco fantástico. Para mim, é um marco dessa música que chama-se, normalmente, embora música é música em qualquer lugar, mas normalmente aqui chama-se de música instrumental, quer dizer, aquela que não tem cantor e nem palavra. Mas era um disco que tinha músicas, a maioria era do Antônio Carlos Jobim, tinha uma música do Sérgio Mendes, uma música de um outro instrumentista muito incrível chamado J.P. Meireles, e tinha 2 músicas do Moacir Santos, que era o Coisa número 2 e o Nanã. E depois tinha 2 discos do David Brubeck, da mesma época do Sérgio, que era o disco Time Out e o Time Further Out. Depois tinha o disco do Antônio Carlos Jobim, que é The Composer of Desafinado, que é um disco instrumental, que é o Tom toca o piano com a mão direita, toca o violão, e os arranjos são de Klaus Ogerman. Acho que é o primeiro encontro deles. E cordas, piano e violão. E o Jobim toca o piano e o violão. E o piano ele só toca a mão direita, não tem esquerda, para não bater no violão, para não colidir com o violão. Entendeu? Ele já era um cara tão genial que ele sabia exatamente como explorar essa sonoridade desse jeito, né? com essa riqueza. E eu tinha um disco do Ray Charles, que aqui no Brasil foi lançado com o nome de Twist, era um disco vermelho e preto, mas não tem nada de twist, porque é o disco que tem o Tell Me the Truth, que tem também o I Got a Woman, o What I Say, né? Que era um hit, né?
E esse disco do Ray Charles era impressionante, de riqueza, de informação. Esses discos todos, tinha um disco do Art Blakey, Jazz Messenger, e tinha uma gravação belíssima do Blue Moon, tocada pelo Fred Hubbard, que fazia parte do grupo do Art Blakey, a quem eu tive o prazer de conhecer anos depois, eu viajando pela Europa, o disco do Caymmi, o disco de 10 polegadas, né, chamado Canções Praieiras. Era um disco também que eu conhecia totalmente, de ponta a ponta, sabia todos aqueles violões, o Caymmi tocava aquele violão de aço, e eu conseguia identificar aquelas harmonias, uma meia dúzia de 12, entendeu? Mas esses discos, eu tive a sorte de andar com eles durante uns 10 anos, e eu sabia esses discos de cor. Então, toda a minha alfabetização musical passa por esses discos, né? E eu, até hoje, eu escuto esses discos e fico impressionado, porque eu acabo descobrindo coisas desse disco. Inclusive, no disco que eu gravei, Mano Que Zoeira, eu fiz uma leitura do Coisa número 2, que é dessa época, da gravação do Sérgio Mendes ainda, né? Do Moacir Santos. Enfim, era uma música de uma riqueza, de uma beleza e de uma informação, né, absurda. E outros discos vieram, mas eu estou citando esses, porque esses te eram acompanham. realmente discos dessa época. Então, no CPC, eu fiz o Bumba Meu Boi. Ora, fiz o Bumba Meu Boi com o quê? Foi alguma criação minha? Foi a música de Irará que o povo cantava. Eu peguei e adaptei para lá, quer dizer, não era plágio, era adaptação. Aí veio a Chegança. Ora, com a Chegança eu ia novamente adaptar Irará. Aí começaram a me dizer, você está se repetindo. Eu falei, o Nordeste só vive se repetindo. Mas eles disseram isso e aí disseram, você devia estudar na escola de música para não se repetir. Eu falei, aí eu quero. Estudar na escola de música eu quero. Nós conhecemos Ieda, eu também conhecia ela, e aí acabei estudando na escola de música e tive esse desenvolvimento que foi excelente. O desenvolvimento estudando com Widmer, com Smertak, com Kohreuter, com Júlio Medalha. Júlio Medalha ia, às vezes, fazer conferências com os professores franceses, esse eu não me lembro o nome, por ingratidão, que ensinava contraponto. Então, eu era um estudante ruim, mal formado, mas principalmente interessado como o diabo. Então, Zé, em 61, você participa de um show de calouros. O show de calouros se chamava Escada para o Sucesso. E aí você compôs uma música especialmente para o programa. Como é que foi isso? Rampa para o fracasso. Olha, eu nunca tinha visto o programa, mas muitas pessoas me falavam de como o entrevistador fazia. Então, eu preparei várias respostas para aquilo, prontas mesmo, e levava objetos. Por exemplo, eu cheguei com o meu corpo assim como estou aqui. No fim da conversa, meu corpo estava cheio de objetos, cruzes, roupa de operário miserável pendurada aqui. Eu estava um verdadeiro cenário. Quando eu cantei a música, como é que chamava? Escada para o Sucesso. Rampa para o Fracasso. Rampa para o Fracasso. O locutor só me perguntou na última hora, e começa a música.
Eu falei, rampa para o fracasso. Aí a plateia desabou, né? Eu comecei a ganhar a plateia a isso. Aí comecei a cantar. Parará, barará, barará, barará. Quando foi no primeiro contrassenso, a plateia riu. Eu falei, ganhei a ideia. Ganhei a ideia, vou trabalhar. Então, trabalhei maravilhosamente, foi um sucesso. No outro dia, saía nos jornais da Bahia, o menino do não sei o que lá, não sabiam nem meu nome. O menino do não sei o que, o menino do não sei o que lá. E foi uma festa maravilhosa. Foi um dia de alegria. Odilon, numa das suas produções na peça Família Muda-se, todos os objetos de cena ficavam à venda depois de cada sessão. Como é que era essa dinâmica? Essa foi uma peça maravilhosa. Bom, eu preciso dizer que quando eu comecei a produzir e quando eu comecei a escrever, eu sempre escrevi e deixava no baú, achava que não era coisa boa, que eu não sabia isso escrever é para grandes autores e tal. Depois que a gente vai ficando mais velho, a gente se perde a vergonha e fala, escrever, dane-se. Não gostar, não gostou, o que eu posso fazer? Mas a gente vai perdendo a vergonha. Aí comecei a escrever. E essa peça surgiu quando Família Muda-se vende tudo. Aqui em São Paulo tem muito esse esquema, né, que antigamente era famílias estrangeiras que vinham morar aqui, montavam suas casas, tal, executivos. Só quando voltavam para a Europa e Estados Unidos, botavam tudo à venda, desde a colherzinha de cafezinho até móvel, geladeira, tudo. Mas isso virou um negócio, que hoje em dia, a gente hoje ainda vê em São Paulo aquela placa, família vende tudo, mansões, né? E, na verdade, são antiquários que compram espólios de família, coisa e tal, alugam uma casa, bota lá dentro e vende os objetos. Quando eu descobri isso, que não era mais família de verdade, nós estamos falando em 2004. E quem me contou isso foi meu amigo, parceiro também, Mário Silvio Gomes, que inclusive faz aniversário no mesmo dia que eu, produtor de alguns espetáculos nossos, produtor executivo. Mário trabalhava um pouco nessa área com antiquários, então ele me contou, eu falei, puxa, mas isso dá uma peça, escrevi. A peça que tinha esse esquema, só que ali era uma família de verdade, né? Que estava vendendo tudo. E aí eu falei, bom, mas já que ele vai fazer uma Família Muda vende tudo e a história da família dentro daquela casa, eu falei, vamos aproveitar e vamos inovar, vamos vender mesmo se o público quiser. O público era convidado a subir no palco ao final do espetáculo e tudo que estava no cenário, se quisessem levar, ele podia levar. E depois? E a próxima sessão? A gente substituía. Claro que ninguém ia levar um sofá. Tinha um piano, ninguém ia levar um piano. Mas levavam objetos de cena, LPs, cavalinhos de madeira, aqueles talhados de brinquedo, lembranças do espetáculo, assim. E o público adorava, porque daí no final subiam, tinha um café, tinha uma cozinha montada, era uma casa, né? Tinha café, bolo, as pessoas subiam em cima. E eu tive ali o prazer de poder trazer para a cena novamente uma daquelas grandes atrizes que eu conheci lá no início de carreira, que foi a Etty Fraser, que eu sempre tive o contato com ela, permaneci durante a vida toda com contato com ela. Eu falei, eu quero a Etty para fazer um dos personagens. E ela era o sucesso do espetáculo. Só me conta uma coisa, nos conta uma coisa. Nessa peça, Família Muda-se, no meio do cenário, tinha uma história de um quadro de Lazar Segal. Que história é essa, hein, Odilon? Então, a peça tinha estavam vendendo tudo. E o objeto mais caro que a família tinha para vender era um quadro do Lazar Segal. Isso eu agradeço Lauro César Muniz, um autor com quem eu trabalhei algumas vezes na televisão, um autor espetacular. E eu, ali, né, começando a escrever meus primeiros espetáculos, eu mostrei a peça para ele e tal, e pedi uma orientação. Falei, olha, Lauro, o que você acha? Tal. Ele falou, não, a peça está muito boa, a história é boa, tal, mas falta uma conexão, falta alguma coisa que ligue todo mundo em torno de algo. E eu falei,
Mas como? O quê? O que que poderia ser? Aí, imagina, um autor maravilhoso, talentosésimo, uma criatividade absurda. Ele fala assim, sei lá, por exemplo, porque a família era a parte da família, eu que fazia o personagem, era judeu, com uma tia judia, a mulher, Tânia Bondesan, cristã. Então, era uma família mista ali, né? E aí, a tia tinha uma história que ela tinha recebido, ela tinha um quadro da família que era do Lazar Segal, que ela tinha herdado dos pais dela. Mas ela escondeu tão bem que ela não sabia onde estava. Ela já estava com o princípio, aquele Alzheimer assim, suave, que dá aqueles esquecimentos, ela não lembrava das coisas. E essa história é baseada numa história real da família Abu Janra. Porque o Abu Janra, eu botei nessa história um monte de histórias que eu tinha ouvido a vida toda, de nossos colegas, nossos amigos. O Abu Janra, os 3 filhos, né? E ele comprava quadros e comprou um quadro que era muito valioso e falava para os filhos, olha aqui, ó, esse quadro aqui, um dia nós vamos vender porque vocês vão conhecer a Europa. Isso aqui que vai levar a gente para a Europa quando vocês forem maiores. Só que onde que ele pendurou o quadro? No quarto dos meninos. O que os meninos fizeram do quadro? Alvo de setinha. Botaram alvo. Quando o Abu foi vender o quadro, ele era uma peneira. Era uma peneira. Eu achei essa história maravilhosa. E aí peguei esse mote e a tia Eti fez na peça, escondia esse quadro lá atrás de um alvo de setinha, mas na peça a gente não machucava o quadro. Mas usamos um quadro verdadeiro, uma imagem verdadeira, não o quadro, evidentemente, sim, mas uma imagem verdadeira do quadro do Lazar Segal, que unia toda a peça inteira, todo mundo falava desse quadro. Era o mote foi esse mote que eu agradeço ao Lauro César Muniz ter me emprestado. Tonico, agora você tinha formação em contabilidade, pensava em ser advogado. Foi o teatro que mudou aí os teus planos? Foi o teatro que mudou. Eu adorava ver júri, né? Adorava ver júri. E, eu gostaria de ter sido criminalista, mas eu tenho uma experiência com advogados maravilhosa que eu pus, inclusive, no julgamento de Sócrates. Acho que foi o último espetáculo que eu fiz. Eu coloquei as palavras de alguns advogados. Campos tinha uma tradição de advogado com muita força oratória, né? Então, eu guardei isso e botei no espetáculo, citando os Sócrates da minha vida. É o Barbeiro Mário, é o doutor Écio Bruno, doutor Elmar Martins, doutor como é que é o nome? Oswaldo Tavares. E eu citei todos eles, posso até citar outra vez, se vocês quiserem. E o doutor Oswaldo Tavares era muito engraçado. Além de tocar um violão maravilhoso, de ter o repertório que eu gostava, que era Noel Rosa, era esse pessoal assim, da antiga. Eu nunca troquei uma amizade com gente antiga pelos meus parceiros de idade. Eu preferia ficar com os mais velhos. Eles me ensinaram a vida, eles me ensinaram a opção de coisa. O doutor Oswaldo é um deles. E ele fazia júri com uma garrafinha de água mineral. Na verdade, não era água mineral, era cachaça, entendeu? E ele fazia júri tomando aquela coisa. E ele ganhou um júri na Bahia, porque os advogados de Campos eram assim, eles eram chamados para trabalhar no Brasil inteiro. Quando o advogado baiano perguntou quem ele era, na forma de menosprezo, e ele saiu com essa: eu sou o humilde pardal campista que veio sentar nas asas do condor baiano. Olha e fudeu. E fudeu o cara. Quem que aguenta uma dessa, né? Não é? O cara vai ter que reorganizar a cabeça durante muito tempo. Eu agora estou com um brechó, né? O TPM. Um brechó, TPM brechó. TPM as pessoas levam logo para um lado, mas não é. Tonico Pereira Moda.
Hoje mesmo eu estava fazendo conta aqui, o dinheiro que eu tenho esse mês, não sei como é que vai ser. Porque a pessoa lá que me aluga não baixou o aluguel, eu mantive os funcionários ganhando o tempo inteiro da pandemia, eu estava com um prejuízo de 15 mil por mês durante esse tempo todo. Então, onde eu tive que vender carro, tive que não sei o quê, entendeu? Mas não deixei ninguém mal, assim. Eu fiquei mal, mas as pessoas ficaram. Mas segurou a ponta do pessoal, né? É. Tonico, você disse que adora fazer filmes de curta-metragem. Você fez um chamado Vestido de Miriam, junto com a Camila Amado, e vocês interpretavam personagens sem texto, sem palavras. Interpretar sem texto não é um desafio diferente? Como é que você enfrentou isso? Eu adoro, porque eu gosto da síntese, entendeu? Às vezes, por exemplo, os autores escrevem muito verborragicamente, põe o que não precisa, porque não complementa o texto com a imagem do ator, com o que o ator... Você entendeu? Eu tenho 2 filmes, eu só falo uma fala no final, esse Vestido de Miriam. Eu ganhei uns 12 ou 13 ou 14 prêmios com esse filme. Mas tem um outro também, que é com Geraldo Moraes, que ele escreveu. Eu era o segundo papel do filme, era Antônio Fagundes e eu. Aí eu falei, Geraldo, isso fala demais, eu não quero fazer esse personagem, não. Ainda tinha que viajar para aquela zona de meio Pantanal, não sei o quê. Eu tenho medo de piranha, eu não quero ir, eu não vou. Aí ele foi e me tirou do filme. Me tirou. Aí, uma semana ou 2 depois, ele falou: eu escrevi outro papel para você, só 4 páginas. Aí eu falei: caralho, meu argumento foi embora, né? Agora eu não tenho quase texto, eu vou ter que ir. Aí eu fui. Aí cheguei lá, tinha um galpão onde ficava o figurino, um acervo, né? Para você fazer o figurino. Aí eu entrei, fiquei nu e fui escolhendo as peças e colocando, e fiz um figurino. Culminou com um ninho de pássaro enorme que eu fiz de chapéu, que era tão grande que dava de chapéu. Aí eu falei para a mulher do Geraldo, que era figurinista, esse personagem não fala. Aí ela falou: Tonico, aí você tem que falar com o Geraldo. Eu não vou. Aí eu fui lá no Geraldo. Fui de personagem vestido já e tal. E falei: Geraldo, olha só, ele adorou o figurino. Era um gnomo, uma coisa assim. Aí eu virei para... Agora tem uma coisa, não, Geraldo, esse personagem não fala. Eu falei: como, Tonico? Eu escrevi, pô, tá aí. Falei: não fala, não precisa. Aí ele falou: mas como? Eu vou grunir, só grunir, todo mundo vai entender. Aí ele topou a experiência. Tem diretores que são assim, que eles querem ver a coisa, não tem uma ideia pré-concebida das coisas. Aí ele deixou. Foi um sucesso, né? A atriz que contracenava comigo ficou puta, porque eu não falava o texto, não era o texto, ela tinha que ter o texto. Eu falei: meu irmão, eu estou dando todas as intenções aqui, só prestar atenção no grunhido que você entende o que eu estou falando. Esse personagem chamava-se Cirineu. O nome do filme é No Coração dos Deuses. E esse personagem virou até nome de bar, de restaurante em Brasília. E foi assim, eu fiz sem falar nada, o personagem funcionou, o figurino era maravilhoso, meu Deus do céu, todo doido, todo completamente doido, todo livre, né? Vamos dizer doido, não, todo livre. E foi do cacete, eu adorei não falar, e eu vivo cortando texto meu. Quando os autores escrevem demais, por exemplo, é como se não... Tem coisa que... Tem autor que põe o ator que tem que olhar para uma coisa e dar um significado para a coisa. Ele bota o pensamento do ator. Eu falei: peraí, então eu não sou ator, cacete, eu preciso dispor meu pensamento para a pessoa entender. Olha a minha cara que eu estou dizendo, eu estou falando isso, sem precisar, entendeu? Aí eu sou meio rebelde, por isso que eu acho que não me chamam muito para trabalhar, não, sabe? Atualmente as pessoas estão meio me esquecendo um pouco, né? Eu prefiro o silêncio.
Muito bem, nas próximas 2 edições do Persona, vamos mostrar alguns dos melhores momentos das entrevistas que realizamos ao longo de 2021. Difícil foi selecionar esses momentos, não é, Cris? Ou se foi, são tantos, né? Revelações surpreendentes, passagens emocionantes dessa gente maravilhosa que faz a cultura do nosso país. Vocês estão convidadíssimos. Até a semana que vem. Tonico, desculpe a gente ter feito você chorar tanto, eu não sabia que ia acontecer isso. Eu não tenho problema com isso. Eu não forcei o choro, não passei limão no olho. Olha, eu adorei essa forma, eu acompanho o Persona, desde que tinha... Mas tinha achei plateia, muito interessante. né? Agora a gente está no formato telão, mas a gente preferia que vocês estivessem aqui, né? Fiquei muito honrado em participar do programa. Parabéns para você pela sua nossa, ele tentou história. participar. Vamos tirar uma foto para registrar. Faz uma cara bonita aí, Odilon. Aí, Vamos. olha a cara Espera aí, ó. linda aí.